que é esse cara que ele precisa dessa coragem, Bom, professor? eu vou começar lá na primeira infância. E aí, então, você vai começar a andar, e todos nós que andamos um dia começamos a andar, e demos os primeiros passos. E aí você vê o bebê, ele se agarra no sofá e fica de pé. Aí esse alguém vira para ele, faz assim com os dedinhos e diz: vem até mim. Aí o bebê tira o pezinho do chão assim e vê que aquilo é desequilibrado, é claudicante, que ele vai se espatifar. E a pessoa diz: não vai cair, eu estou aqui. Aí o bebê dá um passo, dois, e a pessoa já socorre. E aí foram dados os primeiros passos. Agora nós vamos para a situação número 2. Não se empolga. Tá bom. Situação número 2. Eu estava na casa da minha avó, que tinha um corredor comprido ali na frente da Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo, no bairro do Ibirapuera, e meu pai falou: hoje é dia de aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Aí foi lá, tirou a rodinha e disse: vai. Eu falei: mas tomba. Ele pegou e falou: depois de uma certa velocidade, não tomba mais. Eu falei: sim, até chegar a essa velocidade, tomba. E aí eu falei: não sei não. Até chegar a essa velocidade, eu tô aqui, né? Então pedala aí, né? Aí comecei a pedalar meio mole, e o meu pai: pedala, cara! E eu pedalando até que fui numa certa velocidade. Foi a primeira vez que eu andei de bicicleta. Então, veja, a primeira alegoria é a mãe com os dedinhos, a segunda alegoria é o pai empurrando o banco da bicicleta, o assento da bicicleta, em direção a projetá-lo para frente. Terceira situação. Eu não era palestrante, eu era só professor, e fui dar uma palestra aqui no HSM Expo Management Transaméricas. Eram 8.000 pessoas. E a hora que eu cheguei, tá todo mundo no café, eu só vi 8.000 cadeiras. Nossa. Aquilo já me deixou mal. O meu esquema funcionava para 40, 35, sabe aquela coisa? Né? Quantas aulas ali na Casper Libero? 30 Sim. pessoas e tal, coisa. Né? Então, bom. Aí eu olhei aquilo e falaram: pode ir lá pro camarim. Eu fui pro camarim, tinha lá um senhorzinho, vestido de maneira absolutamente despretensiosa. E aí eu me sentei, ele falou hello, e aí eu entendi que não era brasileiro. Aí eu fiquei até feliz, porque não ia precisar interagir muito. Aí ele perguntou quem eu era ali no programa. Aí ele falou: nossa, você vai falar antes de mim. Eu falei: que bom. Aí ele falou: sobre o que você vai falar? Eu falei: sobre ética. Aí ele: nossa! Né? Eu olhei, sem entender o porquê de tanta. Ele falou: se você foi convidado para falar para 8.000 pessoas sobre um assunto que mais ou menos todo mundo sabe do que se trata, é porque você deve ter coisas incríveis para falar. Eu olhei assim, eu falei: nossa, definitivamente não. O que eu tenho para dizer é bem trivial. Eu não acredito, ele falou. Eu falei: bom, deixa esse cara xarope. Mas eu tinha, por educação, que perguntar: e você? Ele falou: não, eu vim falar de matemática. Eu falei: que legal, puxa, matemática, hein? Agora sim, eu que digo: uau, né? Você tem 8.000 pessoas. Deve ser muito porque, bom. na verdade, eu falo de matemática, mas relacionado ao comportamento das pessoas, né? Eu falei: que bacana e tal. Ele pegou e falou: depois que eu ganhei o prêmio Nobel, a minha teoria dos jogos ficou muito conhecida.
Aí eu olhei de lado, deve haver uma grande armação aqui. As 8.000 cadeiras já tinham me intimidado. Agora, cara, prêmio nome. Eu peguei e falei, não, mas teoria dos jogos não é daquele cara, John Nash. Aí ele mostrou o crachá, assim, escrito tá brincando. Nash, assim. Legal. Eu falei, não! Eu falei, viu? Ele pegou e falou, não, eu vou assistir você. Depois eu volto e dou a minha palavra. Falei, não perca seu tempo, eu não tenho nada para dizer e coisa e tal. Ele falou, não! Gente do seu tipo são os piores, são os mais incríveis. Você deve estar aqui num lugar onde só tem gringo, ele falou. Só tem gringo. Você é o único brasileiro da tarde falando de um assunto que todo mundo sabe o que é. Você deve ser monumental. Você já estava nervoso, né? Imagina. Ele pegou e falou, quando você for para lá, espera um minutinho que eu vou chegar e sentar na primeira fileira. E assim foi, o cara me apresentou, rapaz, exagerou, ei, professor da USP, representando a nossa universidade, pá, 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 pá. E aí eu vi o vovô correndo assim, se sentou, aí ele botou o auricular que traduzia e ainda fez assim para mim. Aquele assim para mim, é claro que ele estava só querendo dizer, olha, pode começar que eu já cheguei. Mas aquele assim para mim foi um negócio que eu disse, pô, se esse cara veio correndo para não perder uma palavra do que eu ia dizer, e ele é o cara do filme A Mente Brilhante, dizendo... Eu tenho que dizer alguma coisa que presta aqui de qualquer jeito. E aí, então, eu fui que nem um louco para cima dos 8.000, né? E foi um momento muito especial do começo da minha carreira de palestrante. Então, eu pergunto a você, qual é a semelhança entre a mãe e o dedinho, o pai empurrando o assento da bicicleta e o John Nash com o polegar de pé? São os motivadores da vida. São os elementos que mostram que a autoconfiança tem a sua origem no outro. No outro. Embora ela se chame autoconfiança, porque é a confiança que eu tenho em mim, a origem dessa autoconfiança não está em mim. Ela está sempre no outro. Alguém legítimo, autorizado, que diz, eu acredito em você. E a confiança do outro em você antecede a confiança que você tem em você. Nossa, professor, isso é essencial para a educação das crianças. Então você falou, e o que nós vamos dizer pro cozinheiro aí e tal? Eu queria ser o John Nash da sua vida profissional. Porque se você cozinha muito bem e está batendo carimbo, deixe esse carimbo de lado, né? Junte um dinheirinho para não sofrer muito e acredite no seu talento de cozinheiro. Vá! Mas não entra mole, não entra frouxo, não entra para perder. Entra com o olho arregalado para arrebentar. Se tiver que ser 24 horas por dia, será 24 horas por dia. Esse é o teu sonho, o sonho de viver de acordo com o que você realmente é. Pode ser melhor.